Leca, menina moleca, princesa careca que adora sonhar. Leca é versada em magia e tira a tristeza do olhar. Leca, princesa careca, menina que adora ler. Princesa que sonha, acredita e faz mágica acontecer. Tem princesa de cabelo vermelho que mora no fundo do mar. Tem princesa de cabelo preto que junto dos anões foi Boa morar. tarde! Estamos aqui, eu, Cíntia Panca, para mais um podcast Viva Fluida. Seja você do jeito que você é, alcançando o que você quer. E hoje, com essa música de entrada deliciosa, falando da Leca, essa princesa careca. Olha só que bacana, né? A gente está acostumado a ver certos padrões de princesa no nosso dia a dia, enfim, quando criança, as histórias que ouvimos. E hoje estamos aqui com a Leca, uma princesa careca, né? Pelo menos musicada. E também vocês vão saber um pouquinho mais da historinha da Leca. Eu hoje estou aqui nesse podcast com uma convidada muito especial, que é a Carol Porto. Ela que é natural aqui de Santos também. E vou ler aqui um currículo maravilhoso dessa mulher empoderada, que é mãe, atriz, contadora de histórias, escritora, compositora de conteúdo infantil e acredita na brincadeira como uma ferramenta de ensino. Olha só, tudo isso numa mulher. E tem mais, gente. A Carol, ela cria as personagens dela no intuito de ajudar pais, mães e educadores para abordar com leveza, ludicidade e diversão assuntos importantes e delicados que vocês vão saber. E assim, a Carol criou também a turma do Longinho e ela vai contar como nasceu essa turma especial do Longinho. Boa tarde, Carol. Seja muito bem-vinda aqui ao estúdio do Conexão News para mais um podcast Viva Fluida. Boa tarde, é um prazer estar aqui com essa pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer nesse caminho aí dos livros, da literatura. A turma do Longinho é muito importante para mim, como se fosse meus filhos, mais filhos. Então, eu tenho o maior prazer, maior paixão de falar quando a gente fala dos nossos filhos, né? Com aquele amor Sim. nos olhos. É assim que eu falo da turma. Legal, Carol. Você tem quantos filhos, Carol? A Gabriela e a Isabela, que vieram da minha barriga. Aham. E aí a turma do Longinho já deve estar com uns 8 a 9 personagens. Olha só. Então já tem bastante filhos. Tem. E olha, essa turma só tende a crescer, né? Eu fiquei sabendo que agora tem já os bonecos, enfim, essa família ela já está tomando um corpo, né? Digamos assim. Ela estava ali no mundo da contação de histórias, né, Carol? Vai me corrigindo qualquer coisa. Não, tudo é isso mesmo. E agora ela já está tomando corpo mesmo, né? Estão virando bonecos, né? E isso é muito bacana. Bonecos, fantoches, e assim, a contação de história, ela entra como uma parte de entretenimento, né? Então, a criança vai para ver uma apresentação. E nessa apresentação, ela canta, ela dança, ela brinca, e ela tem contato com esses personagens, com esses fantoches, que são histórias de individualidade. Então, assim, cada um tem o seu jeitinho, cada um tem sua característica física, mas o que mais importa nessa turma de amigos é a amizade. Então, eles focam na amizade, no olhar com o amigo, no cuidado. E para eles a característica física não tem importância alguma, que é o que acontece com as nossas crianças, né? As crianças têm um olhar puro, elas não veem diferença se tem cabelo, se não tem, se é alta, se é baixa, não interessa. Então, a gente, quando vai crescendo, vai pegando algumas coisas da sociedade, às vezes dos nossos avós, aquela coisa tradicional. E o meu trabalho é justamente tirar isso daí de uma forma leve. Até porque quando eu falo assim de pais, às vezes o pai não vai chegar do nada e falar pro filho: você sabia que tem crianças que são carecas? Porque não é um assunto que vai rolar assim do nada, né? A não ser que a criança questione alguma coisa ou que passe por uma situação indelicada, que é isso que eu não quero, que eu quero evitar que aconteça, né? Então, se a criança tem um contato com a Leca, a princesa careca, numa contação de histórias, e ela vê uma criança careca, não vai ser espantoso. Ela não vai apontar.
Ela não vai falar, que isso? Ou rir, né? Porque cada criança Sim. tem um jeito de lidar com a Leca. Tem gente que vê e fala, o que aconteceu, tia? Tem gente que ri, ai, não tem cabelo. Tem gente que fica com pena, ah, não tem cabelo. Então, são várias as reações. E para que isso seja mais normalizado, né? Assim como o Jonas, que ele tem deficiência visual, ele tem um Certo. cachorro que é o cão guia, mas ele também usa como que é o nome? Eu sempre esqueço. A Bengala. É. Sim. Ele também usa bengala, né? Mas então mostra as possibilidades. Ele pode ter o cão guia, ele pode usar a bengala. Cada bengala tem uma cor específica, porque a pessoa pode ser cega e pode ser surda. Olha só que interessante, ele traz todas essas informações. Todas essas informações que a criança nem, né? Que é o que eu falo, um pai e uma mãe não vai chegar do nada, um professor do nada e abordar um tema assim. Sim. Então é legal para eles terem conhecimento. Hoje em dia, o que as crianças sempre fazem? Internet, sabem todos os jogos, tem conhecimento de tudo que tá acontecendo por conta de Sim. TikTok e tal. Então nada melhor do que a gente trazer informações também que elas vão saber, vão ter curiosidade de saber e vão estar instruídas. Então, assim, a gente tem algumas políticas públicas, como, por exemplo, o colar de girassol, que muita gente não conhece, não sabe para que serve. E aí, imagina, brincando você vai saber. Então, às vezes, no momento que um adulto falar alguma coisa, ai, nossa, essa criança não, pai, ele tem o colar de girassol, ele tem uma deficiência invisível. Então, a criança vai trazer o ensinamento, né, para os mais velhos e conscientizar e poder quebrar um pouco essa barreira, né, que vem de antes, assim, né? E eu percebo, Carol, que o mais importante dentro da tua proposta também é essa questão de humanização. Isso. Não é? Independente de qualquer coisa, é um ser humano, né? Então, com a cabeça raspada, ou, enfim, com a visão limitada, ou sem um membro, enfim, é um ser humano, gente, né? Dentro das suas características especiais, mas é um ser humano. Então, eu acho muito bacana essa sua proposta, porque é uma forma de humanizar, né? Você citou essa questão das crianças hoje estarem muito conectadas, é uma realidade, a gente não pode negar, Sim. né? Mas é mostrar para as crianças dessa atualidade que tudo bem, elas podem estar super conectadas, né? Informatizadas e tal, mas sem esquecer que a humanidade está presente. Sem perder essa essência do outro, né? Porque exatamente. Esse lance da tela ficou uma coisa muito... tem uma tela entre a gente. Então, eu falo com uma pessoa que eu nunca vi, lá do outro lado do mundo, e aí as pessoas têm muito... Eu, como mãe, né, fico muito preocupada, porque, assim, antigamente, na minha época, meu pai e minha mãe sabiam todos os meus amigos. Quem eram, mãe, pai, né? Não anda muito, né, com essa pessoa e tal. Hoje eu não tenho controle, eu não sei com quem, assim, eu olho o celular da minha filha, mas eu não tô 24 horas com ela, né? E você precisa confiar também, e né? eu dou muito essa espaço, confiança, né, pra ela. Não gosto também de ficar vendo coisas assim, porque, pô, eu já fui adolescente, eu já tinha minhas conversas com as minhas amigas, que é minha, não é da minha mãe, né? Mas, assim, é difícil, eu fico preocupada, porque às vezes eu não sei com quem que ela tá falando. Né? Esse negócio de manda foto e tal, eu falo pra ela, filha, não manda foto, isso é muito perigoso. Hoje em dia as pessoas invadem computador, então as crianças não podem perder isso mesmo, o contato ali com a pessoa, o olhar empático para essa pessoa, e não ficar só nesse mundo de game, de isso, de nem conhecer a pessoa, entendeu? Então eu acho que a Turma do Longinho, ela vem sim com entretenimento, porque se no entretenimento sempre tivesse inclusão, não teria essa discrepância, assim. Mas o seu conteúdo é de inclusão. Tá, mas também é entretenimento. É pra criança ir se divertir. Ela vai lá na praça, numa feira, e ela assiste a contação de história, não pra eu dar aula de inclusão. Eu tenho uma questão pedagógica minha que é meu, né? Então, assim, eu sempre meio que acabo fazendo algo pedagógico junto. Mas o intuito é a diversão, é um teatro. Mas você faz de uma forma sutil, né? Vai inserindo aos poucos, né? Essa parte pedagógica dentro da arte em si, né? Sim, da porque questão da musicalidade. Tem as músicas. Aí, por exemplo, a Leca, que foi a música que abriu o programa, eu trabalho com as colheres na parte de musicalização. Então, assim, tem gente que já tocou colher, mas às vezes eu falo, vocês já tocaram o instrumento colher? Aí eles ficam assim, sabe?
Como assim? Eu falei, porque a colher ela serve pra comer, mas Sim. ela também serve pra fazer um ritmo, ela também serve pra fazer um peixe, e você pode transformar Sim. a colher em várias coisas. Então ali você já tá trabalhando uma criatividade, uma imaginação, mas você também tá trabalhando a música da Leca, a história da Leca, a careca da Leca, então assim, Legal. é tudo muito unido, entendeu? Então, Aham. até foi engraçado que hoje uma amiga minha me perguntou sobre a musicalização. Ela falou, amiga, você tem alguma coisa sobre a musicalização? Eu falei, eu não tenho, porque é tudo junto que eu faço. Então, assim, a musicalização, ela tá inserida na história, Não tá no dividida, personagem. não é algo à parte, Não é né, assim, Carol? agora é o momento da musicalização. Tá. Não, é um enredo, começo, meio e fim, Aham. que eles se relacionam, eles cantam as músicas, eles passeiam no trem, que é o trem do Longinho. Legal. Aí em cada vagão vai entrando um personagem. Então aí eu trabalho o corpo, gesto e movimento, Aham. que aí eles entram no vagão, saem do vagão. O vagão anda rápido, o vagão anda devagar, são os andamentos, né? Sim. Então não tem como separar, tá tudo junto, Tá. entendeu? É Perfeito. artes integradas que eu falo. Sim. Então, são todas as vertentes da arte que eu consigo colocar, eu coloco, que nem, por exemplo, eu acho muito importante trabalhar poema, Sim. poesia, rima, trava-língua, essas coisas. E aí eu coloco assim, por exemplo, a Bela é uma personagem que gosta muito de trava-línguas. Vamos fazer um trava-línguas? Eu chamo alguém. E aí você tá trabalhando já com a criança a questão da fono, né? Fono, isso. Da comunicação, também a questão da criatividade, né? Do raciocínio, tudo- porque o trava-língua você tem que. Se você parar pra pensar, trava tudo. Exatamente. Tem que deixar sair Tem que- naturalmente. Eu tenho uma amiga, assim, professora, que fala, amiga, não. Eu falo, posta, não sei. Não, essa trava-língua é difícil. Eu falo, tenho que fazer um fácil. Porque realmente, né, tem os níveis, né? Tem. E aí eu percebi até esses dias que a minha filha tem 3 anos e meio. E ela tem dificuldade de fazer o tr, né? Então, tudo que tem tr, ela fala sem, ela fala Tá. cortado. Aí eu fiquei pensando que eu tenho uma história que é da Ratinha, que ela trabalha o tr, ela trabalha o r, Legal. esses movimentos assim, Sim. né, fonéticos. E aí ela tipo assim, ela não é a turma do Longinho, mas ela pode estar, entendeu? Ela Uma pode ser contação. convidada, né? Eu fiz uma vez um e-book que era Longinho Convida. Legal. Então o Longinho convidava a Dona Aranha, o Longinho convidava a Borboletinha, o Longinho convidava a Ratinha, o Aham. Porquinho. E aí, o que eu gosto muito de fazer? De conectar algo que eles já conhecem. Então, a Dona Aranha, eles já conhecem. Sim. Então, Já já é pega uma o foco, já personagem. pega o interesse. Aí, o Longinho, eles não conhecem. Daí, eles vão conhecer. E daí, vai ficar uma coisa conhecida com uma coisa nova. Legal. E aí, a gente mistura. E é isso que faz essa conexão com o professor, entendeu? Não perde o interesse. Uhum. Porque a criança tá interessada. Eu já conheço a Dona Aranha. O que vem agora? Vem uma coisa nova. E agora? Agora vem uma mistura. Entendeu? E isso é interessante também, essa proposta, né? Que a criança, ela começa a aprender que ela pode interagir tanto com o novo, com o que ela já viu, com o que ela já conhece, o novo, e vai tendo essa diversidade, né, Carol? Exatamente. De conhecimentos aí, e de repente faz até uma associação dentro da imagética mesmo dela, né? O Sim. que serve para ela, o que faz sentido para ela, Faz sentido. dentro dessa conexão, né, do velho com o novo, e o que ela está criando junto também, né, porque a criança, ela começa a perceber isso, acredito eu, né, Carol, porque não é só também a gente fazer da criança um robozinho, a gente dá a informação, o conhecimento, Ela constrói. mas ela vai construir também, né? E muito por conta disso que eu te falei da internet. Então, ali os joguinhos estão tudo pronto. Sim. Você já sabe o que você tem que fazer. E aí, quando você tá num lugar que acaba a bateria, eu passo isso como mãe, né? Ficam as duas assim, e agora? Não sei o quê. Agora você usa a sua imaginação. Você pega Sim. esse papel, você pega o palito. Então, assim, elas têm muito isso aguçado por conta do meu trabalho, né? Sim, Minha você casa, tá sempre estimulando. a minha casa né? é um lugar que, assim, tem tudo que você pode imaginar. Então, tem sempre algo que dá para elas estimularem. Mas eu acho legal estimular isso da criança. Sim, isso é importante. Eu vou lançar agora aquelas que, né, conta a novidade. Vamos lá. Eu vou lançar uma... Presta atenção aí, gente, ó. Primeira mão. Novidade. Junto com... É uma collab, né? Que é chique esse nome. Uma Nossa, collab. Com uma amiga minha que tem uma loja de pijamas Tá. infantis. E aí, a ideia é a gente fazer o pijama temático. Que legal. Então, por exemplo, o Jonas, ele tem a cor verde, Aham. com o cachorrinho dele. Então, o pijama vai ser nos tons do verde do Do Jonas. Jonas. E aí ela, como tem todo esse expertise do tecido, do Aham. molde, ela tá nessa parte e eu na parte dos bonecos.
Só que a gente vai fazer um combinado. A gente vai fazer o pijama com o boneco, Tá. que é um boneco novo, que é como se fosse um travesseirinho. E ele não tem rosto. Legal. Então, por exemplo, o Jonas é verde, ele é todo verde, e no meio dele tem o cachorrinho, o Spike. Aham. E aí a criança vai pegar a canetinha, qualquer cor de Sim. canetinha, e vai desenhar o rosto que ela quiser, se ela quiser. Sim. Porque ela Tem pode essa ficar liberdade. com o boneco, por exemplo, hoje ele tá feliz. Hoje ele tá triste. Aham. Hoje ele tá bravo. Né? E conectar com a emoção Sim. da criança. E aí, qual que é a minha ideia, que eu até tô começando a divulgar? Tenha o seu momento com os seus filhos. Sim. Pra saber até a necessidade, né, deles também. Aproveita esse momento É. pra fazer um cantinho. Então, pôs o pijama, pega o bonequinho, vamos abrir uma história. O que você achou dessa história? Qual foi a emoção desse personagem? Quer desenhar? Quer pintar? Então, assim, traz esse momento mesmo. Sim. Porque o celular é legal, tem o seu lado lúdico também. Tem como você assistir um YouTube de qualidade Sim, e tal. tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Exato. Mas você pode também ter o seu momento de toque, né? Tem. E Então, é super importante Sentar com o seu isso. filho ali, ó, pegar a almofadinha do personagem, acomodar. E aí você tem o quê? Uma porta de entrada para falar sobre o tema. Que eu falei antes. Sim. Como que eu vou chegar e falar que deficiência visual com a minha filha? Então, esse é o Jonas, o que tem o Spike, né? Porque ele não consegue ver com os olhos e tal. Mas ele consegue ver com os outros sentidos. Você sabe quais são os outros sentidos? É o tato. Vamos fazer uma brincadeira de tato? Então, assim, tem tanta coisa pra você explorar e muito rápido, 10 minutinhos que você fica com a criança. Você já abre um universo, Você abre né? um universo de falar sobre inclusão, de falar sobre diferenças, Sim. de explorar o que a criança tem pra te trazer da escola. Meu amigo falou, disse. Isso não é legal, né? O seu amigo falar. Então, eu acho importante isso, porque a gente fala que a escola e os pais é uma comunidade, né? Então, tem que estar na comunidade, não só dentro da escola. Sim. O professor aborda, tem a contação de história na praça, mas e dentro de casa? Essa comunidade está conversando? Que é super importante, Que é né? O super primeiro importante. lugar, né? Onde essa comunidade deveria funcionar, na verdade, assim, seria dentro de teria casa. que começar de casa. Começar mas- de casa. A gente sabe que o mundo mudou, as realidades mudaram, as estruturas familiares mudaram muito, né, Carol, Sim. também. Mas é a essência em si que você está falando, essa questão da humanização, essa questão de ter uma comunicação é importante. Em algum momento, como a Carol falou, 10 minutinhos, gente, rolou 10 minutinhos, beleza, você já contribui, já fez esse primeiro contato, já deu essa contribuição. E isso é meio que viciante, eu acho que é um hábito também, Sim. né? A partir do momento que a criança ela tem vai se abrindo para isso, para esses universos, ela vai se entusiasmar e vai querer saber cada vez mais, né? E esses 10 minutinhos vão crescendo muitas vezes. Exatamente. Né? E esse tempo de qualidade que é muito importante, né? Hoje a gente vê tanta coisa na internet, tem tantas psicólogas que dão consultoria, que fazem live, e eu sempre tô assistindo, né? Porque é o meu universo. Sim. E eu vejo muitas coisas assim, tempo de qualidade. Então, o que se adianta? Você, como mãe, você fica lá olhando os conteúdos, aí fica salvando tudo, mas não põe em prática. Entendeu? Então, assim, a Turma do Londinho, ela é uma ferramenta muito grandiosa. Ela pode ser usada pelos pais, ela pode ser usada pelo professor, ela pode ser usada numa praça, no entretenimento, que nem agora, Dia das Crianças, né? Aí eu até abri a agenda e tal. Mas ela só conta isso? Não é que eu só conto isso. Eu tenho várias contações de história, podem estar inseridos os personagens da turma, podem estar inseridos só alguns, porque assim, por incrível que pareça, eu já tive preconceito, muito pouco, tá? Mas de mães com relação à Leca. Olha só. De E eu que tenho mães- metade da cabeça raspada, como é que eu fico? De mães que não querem que a filha tenha contato com essa história. Caramba. Não sei porquê, assim, é muito pesado, o câncer Mas- é um tema muito... Mas assim, eu não abordo a Leca falando do câncer, mesmo na porque... parte pesada existem ali. outras doenças, leucemia, Sim, que sim. alopécia, que cai o cabelinho, né? Sim. Eu trato como um vilão, ela gosta de contos de fadas. E ela acredita que ela vive em um, de tanto que ela lê.
Porque eu incentivo muito esse Sim, negócio de ler. Sim. Então a Leca, ela traz Dentro da realidade dela, o que é. salva ela ali é essa E questão, ela né? acredita que ela é uma princesa. E que ela vive tudo que uma princesa vive. E o que uma princesa vive? Ela enfrenta um vilão, seja ele qual for. Sim. Ela toma uma poção mágica, ou ela come algo envenenado, ela tem um beijo de amor verdadeiro, ela tem o feitiço que acaba meia-noite. Então, assim, ela acredita que ela é uma princesa careca. E que ela tem na história dela a fada madrinha, que é a médica, a poção mágica, que é o remédio que ela toma. Sim. E o vilão, só que o vilão ela não luta contra, ele tá dentro dela. Tá. E pra isso ela precisa ser mais estrategista e mais inteligente ainda. Do que ele. Então, assim, ela acredita que ela vai vencer, ela enfrenta o vilão com alegria porque ela tem gratidão pela saúde dela e tal. É isso que eu falo, na verdade, né? Sim. E sobre ela se amar careca. Que é muito importante, né? Ainda assim, Então, o amor assim, próprio em e ela momento reconhecer algum- que ela tem os poderes dela também. Ela é bonita careca, ela viu a beleza dela, ela enxergou, Sim. entendeu? Então, assim, eu não tô falando do câncer e o câncer faz isso. E ele... Você não tá focando no negativo ali, mas né? eu acho Você que às vezes a pessoa não pega o fio da meada, ou então não quer pegar. Então, não quer. Ui! Beber água. Olha, tá fluindo, a água tá caindo. Dizem que a água é fluida, né? Eu queimei as suas coisas? Não. Glória a Deus. Senhor Jesus. Mas é isso, gente. Aqui é podcast, é assim. E tem que fluir mesmo, viu, Carol? Você batizou. Você batizou o programa Gente podcast do céu. Viva Fluida. Quem tá aí no seu colo? É o Longinho. O Longinho. E o Longinho nasceu na pandemia. É isso, Carol? O Longinho, ele é o chefe da turma, né? Porque o nome da turma é Turma do Longinho. Tá. Ele foi o primeiro que nasceu por conta da pandemia, porque a gente tava dando aula online, né? E era difícil pra mim, porque eu trabalhava com berçário também. Então, no berçário eu conversava com as mães, para as mães fazerem, né? E aí eu fiquei pensando, gente, eu preciso ter alguma coisa mais, assim, teatral mesmo, né? Porque eu dou aula de teatro e música e tal. E aí eu pensei em fantoches, em coisas que eu já usava. Tá. De ter uma coisa temática da pandemia, porque nunca existiu uma pandemia. Só que nisso começou a transitar para voltar às aulas. Bem gradativo, foi um processo bem difícil, porque as escolas estavam com medo de, né, perderam alunos por conta do tempo que ficou fechado e tal. Então, quando a gente retornou, tinha duas coisas. Primeiro, a gente tinha que trabalhar as competências socioemocionais. Todos. E eu vi muitas professoras perdidas, porque exatamente. Foi um período que as próprias professoras sofreram muito com essa situação. Tipo assim, como é que eu vou trabalhar? Elas têm geralmente um planejamento, um caderno, ou alguma coisa que elas já seguem, né? Não vamos trabalhar caderno, não vamos trabalhar nada, vamos trabalhar a competência socioemocional. Aí todas as professoras, Carol, por quê? Porque a emoção a gente trabalha no teatro, né? Sim. Tem vários exercícios de socioemocional. Sim. Então eu fui auxiliando com alguns exercícios. Só que aí eu fiquei pensando, mas eu, na minha aula de teatro e música, como é que eu vou fazer para eles ficarem longes? E assim, o teatro tem muito toque, roda, olho no olho. As técnicas do teatro, né? A gente começa os jogos teatrais, e rola no chão, e levanta. E eu não podia fazer nada disso, por conta do Covid. E aí eu pensei, o que eu vou dar para eles de aula? Como é que eu vou fazer? Ainda mais instrumento que eles pegavam na mão, passavam na roda. Fiquei em pânico. E não podia mais fazer nada disso. Nada disso. Né? E assim, pegou um negócio que o outro pegou, era álcool em gel, tava muito rigoroso mesmo. Sim, uma responsabilidade até, né, dos professores. Até porque se desse alguma coisa errada, as escolas iam fechar de novo. Então eu pensei, vou criar um personagem, porque com personagem vai ser divertido, porque vai ser uma história. Sim. E aí eu comecei... E já prende atenção, Já prende atenção, e assim... Eu lembro muito da minha infância, né? Aquela coisa assim, não pode pôr a mão aí. O que você faz? Vai pôr a mão. Né? Agora, se você traz esse personagem, esse menino, ele não põe a mão ali, não sei o que, aí você também não vai querer pôr, porque ele não põe, né? Então, eu fui pensando em algo assim. Tá. Aí eu falei, bom, eu preciso que eles fiquem longe. Aí veio o nome, Longinho. Sim. E aí eu falei, quero que ele tenha os braços longos. Porque aí eu vou falar que a distância do braço é a distância que a gente tem que ficar do amigo e tal. Só que na hora que eu criei o Longinho, eu pensei assim, bom, a pandemia vai acabar um dia.
Então, eu quero que ele... Não quero que ele morra, né? Eu quero que ele exista. Então, eu fiz todo um enredo mesmo. Então, a Legal. história do longinho é... Ele tem os braços longos diferentes do nosso. Que é uma inclusão. Exatamente. Já. E ele quis fazer ele tipo Emília. Porque eu não queria que ele tivesse uma cor específica. Mais um inclusão. tópico de inclusão. E cabelo, queria que fosse de tudo diferente, o olho de Sim. exclamação. Legal. Então foi tudo pensado assim, todos os símbolos, todos os... Ele tem como se fosse uma pantufa no pé, porque a gente ficava de pantufa e pijama o dia inteiro. Lembra que a gente fazia, quem trabalhava daqui pra baixo de pijama e daqui pra cima de roupa, e chinelo e pantufa, então foi nesse sentido. E aí eu fiz a música. Então eu criei a história e fiz a música. Então ele é um menino que tem os braços longos e ele gosta muito de abraçar. E como os braços dele são maiores do que o nosso, ele abraçava 4 de uma só vez. Com cuidado, porque ele era muito cuidadoso para não machucar e tal. Quando a pandemia chegou, a mãe dele chamou e falou que ele não ia poder mais abraçar. E aí o mundo dele caiu, porque ele falou, gente, mas o meu braço, eu achei uma finalidade perfeita para ele. Sim, abraçar. Que é de abraçar. Até 4 pessoas. Agregar, chamar, acolher, né? E eu não vou poder fazer a única coisa que eu achei pro meu braço. Que foi um pouco também com o que a gente viveu. Eu sou professora de balé. E o que eu vou fazer agora? Como que eu vou dar balé online? Então, assim, todo mundo sentiu o que o longinho sentiu. O que eu faço agora? Muita gente foi desligada da empresa. O que eu faço agora? Então, muita gente se descobriu, né? Eu faço doce, eu faço bolo. As pessoas foram se descobrindo. Meu Deus, deixa esse copo longe de mim. O Viva Fluida nasceu na pandemia. E aí você tá querendo que a água leve. Tá vendo? Nasceu na pandemia. Muita coisa boa, né? Muita nasceu coisa na pandemia. boa. Não foi só coisas ruins que aconteceram, graças a Deus. E aí a mãe dele falou, não pode abraçar. E aí ele foi, como todos, pesquisar uma nova maneira. Que vou me adaptar. E aí ele descobriu que tinha uma distância que tinha que ficar do amigo. E essa distância era exatamente os seus braços abertos. Perfeito. Então ele conseguiu continuar ajudando, agregando, só que agora protegendo um dos outros, né? Legal. As crianças amaram. Era longinho pra cá, longinho pra lá. A palavra distanciamento me incomodava também, porque eu escutava as professoras falando pros mini maternal, distanciamento. E as crianças assim, mano, que essa palavra não significa nada. Uma palavra mais complexa, entendeu? Né? E aí começava a falar, olha o longinho, infantil. o braço do longinho e tal. Então, funcionou tanto. Parabéns, que quando eu coloquei na internet, muitas professoras do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Fortaleza, começaram a querer, mandei o longinho. Sim. Mandei com preço de custo, porque assim, meu objetivo não era lucrar no boneco, era que a minha ideia ajudasse outras pessoas e que o longinho se espalhasse. Então foi o que você falou, foi muito assim, eu fiz o longinho para uma coisa, de repente ele foi crescendo. Hoje ele tem uma turma. E ele foi longe. Exatamente. E ele foi até nos Estados Unidos. Ele só, chegou com uma amiga minha que tem filhas lá, chegou o longinho, chegou a Leca lá. Bacana, fico muito Carol. feliz. E a proposta vai junto, né? Como você falou, tá aqui o boneco, tá indo, mas a proposta também vai junto, né? A tua ideia. E você estava falando aí do Jonas, olha, para mim eu já vi até tema de, como é que se diz? De festa do pijama. Com os pijaminhas. Com os pijamas. Nossa, não tinha pensado nisso. Olha só. Já faz aquelas cabaninhas. Exatamente, já te passo essa ideia agora. Adorei. Vou já deixar aqui anotado. Já anota. A gente vai trocando aqui as conexões, as ideias, porque acho que é essa a finalidade quando a gente quer ver o crescimento, né? Quer humanizar as pessoas e a gente vai conectando para o bem, para que isso vá realmente virando uma rede, né? Em que todos possam perceber a importância da inclusão. E isso não só para as questões, como você trouxe da Leca, do Jonas, enfim, do longinho, né, que tem vários pontos, mas eu acho que em tudo, né, questão de a gente olhar além da cor, além do aspecto físico. Você citou essa questão, né, da criança estar preparada. Eu lembro uma situação do meu filho,
que nós estávamos uma vez, acho que num ônibus, não lembro, e ele teve essa reação de apontar, ele falou, mãe, olha, não tem a perna, porque para ele era novo aquilo. Sim, não é maldade. Né? E não é maldade, então é explicar para a criança, né, o porquê daquilo, porque para ele estava acostumado ali num universo onde todo mundo tinha as duas pernas, de repente ele se deparou com uma pessoa sem uma perna, né? Para eles é novo, por isso que eu falo. Assim, a gente tem a figura do Saci e tal, mas ele não tinha contato com místico, isso, né? E é mais místico, né? Então, e aí, a partir disso, ele foi, como você falou, né? São aqueles 10 minutinhos de troca que você vai explicando para a criança. Porque, às vezes, a mãe também, ela não tá conectada. E aí, a criança faz esse alerta e fala, mãe, conecta. Porque eu acredito que as crianças ensinam demais para nós adultos. Muito. E aí, meu filho foi me ensinando isso. E aí, eu parti para esse lado de, a importância de explicar, né? E assim foram outras situações. E a gente que é adulto, né? A gente fica com vergonha, né? Porque, às vezes, assim, a pessoa tá na sua frente, assim, aí você fica... Sim, por mais exatamente. que às vezes a pessoa já esteja acostumada porque a gente não sabe qual vai ser a reação mas do você não outro, sabe se como você ela pede vai desculpa, lidar com isso. Entendeu? Então, é meio que pra evitar isso. Exatamente. E uma coisa que eu sempre falo, assim, pros meus alunos da Leca, né? Tá um constrangimento, porque né? Os meus alunos eu consigo falar mais, né? A contação é aquilo, tal, dar a mensagem. Mas eu falei assim, por exemplo, a Leca, ela passou por um processo que ela teve que faltar na escola, ela teve que ficar deitadinha, ela tinha dor de cabeça, ela tinha que apagar tudo e tal. Então, imagina pra Leca que, tipo, teve que passar um tempo longe dos amigos, longe da escola, sem poder brincar, fraca, né? Sim. Ainda teve que perder o cabelo, mesmo ela depois se aceitando e tal. Imagina se ela tá num elevador, indo pra um exame... Tá? E ela já tá triste por conta desses acontecimentos. E uma criança entra, aponta e ri. Então, assim, você vai estar fazendo mal, né? Pra outra criança. Porque ela já tá mal, ela já não tá, de repente, num momento bom. Porque nós todos passamos por momentos ruins. Às vezes a gente acorda triste. Então, poxa, se você pode dar um sorriso, se você pode dar um bom dia, se você pode fazer o dia daquela pessoa melhor, por que você vai fazer pior? Né? Então, quando você não conhece, você não tem como saber, porque você não conhece, sem querer, a criança apontou e tal. Sim. Mas se você já teve contato, se você já conhece, é o que você falou. Às vezes, a inclusão não tá no rol de amizade do dia a dia das nossas crianças, que são típicas, vamos dizer assim. Então, por exemplo, o Jonas, a gente fala muito sobre o capacitismo, né? Mas ele não consegue ver, ele não consegue fazer, então. Ele não consegue tomar água porque ele não consegue ver. Gente, ele consegue. Ele consegue o que ele quiser conseguir. Sim. Dentro das limitações dele. Hoje nós temos até um surfista que é deficiente visual. Tem o Pauê que faz tudo, né? Sim. Vai pra lá, vai pra cá, troca as próteses. Uma prótese pra mar, uma prótese pra isso. Pra correr, que é aquela outra prótese. Sim. Eu acho que, assim, a gente tem 2 caminhos sempre, né? Assim, escolher olhar com tristeza ou escolher olhar com felicidade. Sim. E eu, assim, não é minha propriedade de fala, porque, eu tenho minhas pernas, eu enxergo e tal. Mas, assim, vamos tentar escolher o lado bom, já que aconteceu. E aproveitando que, né, para quem está aqui ouvindo o nosso podcast, e acredito que você também, Carol, eu faço muito isso. Quando eu me deparo com uma situação dessa, é um momento que eu tenho de falar assim, gratidão, obrigada, eu estou aqui com as minhas 2 pernas, enfim, né? Sim. E se eu estou nesse estado, eu tenho condições de ajudar, como você faz, através dos seus projetos, né? Quem tem essa necessidade, né? Que é especial e tem essa necessidade. Então, eu acho que a gente que tem as faculdades, né, mentais, enfim, a gente também pode dar essa contribuição, né? Somar. E agradecer sempre. Porque às vezes a gente não se dá conta da riqueza que a gente tem. Às vezes vem uma onda de coisa assim que a gente acha que o nosso problema, né? E aí a gente fica naquela onda de coisa. O nosso problema é tão grande, a gente... a minha vida não sei o que não dá certo e tal. E aí como eu trabalho muito com esse lado de inclusão, então eu vejo muita matéria, muita gente me marca em coisas e tal. Eu olho para as minhas 2 filhas, vejo elas dançando, porque elas amam dançar, né? Sim.
Eu vejo elas dançando, se mexendo, assim, a Gabriela pula muito e tal. E eu olho e falo, gente, eu tenho tudo. Tudo. Porque como mãe, assim, o que eu acho que mais deve ser doloroso, né? Não na gente, mas num filho Sim. nosso. E eu tive uma menininha, que é a Fernandinha, que a gente fez um projeto que todas as bonecas vendidas da Leca eu reverti pro tratamento dela. Ela teve que ir para fora do Brasil e tal. E deu tudo muito certo, assim. Ela tava já em São Paulo e tal. E aí, do nada, ela faleceu. Eu fiquei passada, assim, porque o pior já tinha passado. E aí, né, acho que aquela melhora que fala que dá, né? Fiquei passada, assim. E como eu fiz o projeto e tal, eu perguntei pra avó dela o que ela mais... qual era o sonho dela? E ela falou que era voltar a dançar. Porque ela teve leucemia, e aí as pernas e tal, né? Então, quando eu vejo as minhas filhas dançando, eu falo, gente, imagina se eu tivesse que ver do nada, assim... Minha filha sempre dançou, porque ela dançava, ela era bailarina e tal. Ela não poder dançar mais, que é uma coisa que eu sei que ela ama fazer. Então, assim, eu sou muito grata, muito grata. E eu sempre peço muito, assim, saúde para as minhas filhas. Sim. Protege as minhas filhas, porque a gente não tá livre de nada. Exatamente. Né? E aí é o que a gente fala dessas mães. Eu não quero falar desse assunto. Tudo bem, mas assim, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Você só vai esperar quando acontecer com a sua filha? Não, Deus a gente tem que estar consciente para todos, né? Não é porque a minha filha não tem nada e tal. Não vou falar disso. Não, a gente tem que sempre pensar no bem comum, né? Em todos, independente de qualquer coisa. E, Carol, a gente já está quase terminando o nosso podcast. Passa rapidinho. Eu queria te fazer uma pergunta que agora me fugiu, mas ela volta. Enquanto eu vou aqui, tá fluindo. Ela estava aqui, a gente deixou fluir, ela fugiu, mas ela volta. Enquanto isso, eu vou pedir para você deixar o teu contato, passa pro pessoal as tuas redes sociais, se alguém se interessar, quiser levar agora pro Dia das Crianças, falou que abriu a agenda, né? Ou quiser estar conhecendo mais os personagens físicas da Turma do Longinho, deixa aberto agora esse espaço para que você possa estar passando aí pro pessoal. Então, eu tenho o meu Instagram, que é @carolportodearte. No meu Instagram tem algumas dicas para professores, tem algumas dicas para pais. Eu faço, às vezes, algumas dicas de livros, que eu acho legal, para trabalhar também a parte socioemocional. Pretendo, em breve, lançar um workshop, alguma coisa gratuita, para a gente poder se conhecer mais, falar mais sobre os temas, né? Escolher um tema ou um personagem. Pro Dia das Crianças agora não, né? Em outubro, mas passa assim. Eu já tô com a agenda aberta e eu tô tendo muita procura de orçamentos e tal. Então, assim, eu peço que quem tiver interesse para outubro, que entre em contato, porque depois fica difícil fechar as datas e eu fico super triste quando eu não consigo atender alguém. Então, já deixar as datas reservadas. Escolas particulares que quiserem levar a contação de história, não só nesse tema de inclusão, mas no tema também do Dia das Crianças, diversão. A Turma do Longinho no trem da diversão. A gente vai do trem até a lua. Uau! E depois a gente volta. E aí é bem lúdico e não é só assim também, né? Mas ela só fala de inclusão? Não. É entretenimento, tá? E aí você pode escolher, de repente, Carol, eu quero focar nesse personagem, ou traz a turma toda. Sim. Então, é muito... Eu sou uma pessoa muito criativa e eu posso fazer até uma história, de repente, de um tema que você quer. Então, o meu Instagram tá lá, pode mandar direct, tem bastante coisa pra vasculhar, pra conhecer. Eu tenho um site que é www.carolportodearte.com.br. Lá também tem os fantoches. Quem quiser comprar os fantoches, fala um pouco de mim, fala um pouco sobre o meu trabalho de workshop para professores, que é esse tema, é a gente trabalhar os professores para falar da educação inclusiva, da educação criativa e também poder conectar o teatro, a música, para ensinar mesmo, para alfabetizar, né? Para trabalhar o fonema, aquilo que a gente falou. E acho que é isso. Aí, para quem quiser o meu WhatsApp, pode me pedir no Instagram, direct do Instagram. Que aí eu passo e a gente conversa sem problema nenhum, qualquer dúvida, qualquer parceria, empresas, de repente, que, né, tem um interesse apoiar, em apoiar.
Estamos aí, eu, o Longinho e toda a nossa turma. É isso aí. E ó, eu falei que ia voltar a pergunta, Voltou. voltou, viu? Rapidinho, por conta do seu horário. Você tem algum livro publicado, Carol? Tem. Eu tenho o livro A Família Dedos, que fala sobre higiene, a importância de lavar as mãos, não só para o Covid, mas por tudo que a gente tem várias inúmeras doenças, pé, mão, boca, monocleose que voltou. Tá. Então, cuidado com colocar no olho, colocar na boca, Sim. lavar direitinho as mãos, conta da família dos dedos. Fala sobre características, então o pai é de um jeito, a mãe é de um jeito. Então, assim, as diferenças começam dentro da nossa casa, né? Porque nossa família, que é o que a gente mais ama, é todo mundo diferente. Exatamente. E também trabalha, eu falo que é a matemática. Tá, legal. Porque eu tenho os dedoches, né? Então eu trabalho, 2 saíram, quantos ficaram? O irmão saiu para não sei o quê, quem ficou, quem voltou, quem chegou. Para trabalhar assim, soma, Sim. adição, quem quiser já tiver mais para frente uma multiplicação. Sempre assim, de forma lúdica, conectando ali o interesse da criança numa novidade, num livro, né? Trazendo também a parte da literatura, que eu acho importante. Sim. E no livro da Família Dedos eu trabalho as rimas, que são os gêneros textuais. Então já trabalha a rima, já dá pra musicar. Legal. E assim vai indo. E aí eu tenho os e-books de cada personagem, que não são físicos, né? Mas tem a história de cada um, as músicas de cada um. Bem completinho. Bastante coisa. Olha só, essa mulher é porreta. Que negócio flui. Flui. Criatividade. Flui. A gente adora isso. As musiquinhas, a musiquinha da Leca é a sua voz que tá ali? É a minha voz. E as pessoas podem acessar essas músicas? Tem alguma plataforma digital? Então, ou por enquanto não, Carol? Eu tenho no Spotify o Carol Porto de Arte, que tem as músicas do e-book que eu fiz faz bem no começo da pandemia, quando eu tinha que trabalhar o socioemocional. Sim. E aí tem a raiva, o medo, tá tudo o nomezinho lá das emoções. São músicas simples, não são assim muito elaboradas em estúdio, porque eu fiz justamente pro professor usar. Então, um professor que não canta e tal, ou então um professor que toca alguma coisa, é bem simples para ele usar. As que já estão mais profissionais, que são dos personagens da turma, ainda não estão no Spotify, porque nós estamos arrumando os arranjos. Tá. E aí, assim que tiver tudo pronto, vai pro Spotify também, para todo mundo poder ouvir. Mas, quem quiser, eu tenho elas em MP3. Por exemplo, eu quero usar a música da Leca na minha aula. Pode me chamar que eu envio pelo WhatsApp. Beleza, maravilha. Essas duas perguntas estavam aqui me incomodando. Eu falei, em algum momento ela vai voltar e eu vou fazer para Carol, né? Porque eu acho que é importante também vocês estão aí ouvindo, assistindo esse podcast e saberem disso. E levarem, né, para sua escola, levarem para um evento, para uma festa, enfim. E como é que se diz? Expandir, né, essa consciência da importância da inclusão. Bom, gente, eu vou finalizando hoje por aqui o podcast Viva Fluida. Agradecer a Carol Porto, obrigada, o Longinho, você. que tá ali. Eu vou dar um abraço nele já. Ele adora. Eu também. Que bom, vocês vão se dar super bem. Né? Ó, sintam-se abraçados aí do outro lado, pela Carol, por mim, pelo Longinho. Agradecer o Gustavo, que tá aqui nos bastidores do programa. Que derrubei a água nas coisas. E é isso, gente. Daqui a 15 dias, mais um podcast Viva Fluida com um convidado ou uma convidada super especial. Um beijo para todos vocês. Até mais ver. Vamos ficar com mais uma musiquinha aqui da Carol Porto. É a do Peixinho, ó. Vamos lá no Gloob Gloob. Peixinho vermelhinho que morava lá no mar, todo dia tinha que esperar. A maré estava baixa, não conseguia nadar. Só quando a maré